Antes de eu falar todas as notícias, queria saber sua opinião. Se você fosse da diretoria e pudessem contratar Vitinho e Michael do Flamengo e Alex Teixeira, você contrataria para o Timão? Comentem aqui nos comentários o que vocês fariam. Agora irei falar todas as notícias do Corinthians. Sem enrolação, o Corinthians comemorou em suas redes sociais o recebimento de R$1 milhão. O dinheiro é uma espécie de prêmio previsto em contrato entre o clube e o Banco BMG, seu patrocinador master, pela abertura de contas. A meta inicial divulgada era de 100 mil contas abertas, o dobro do alcançado, mas tal meta foi alterada em agosto, época também na qual o banco acertou a troca das cores do patrocínio de laranja para preto na camisa. Pelo acordo com o banco, o Timão recebe R$12 milhões fixos por ano, além de 50% do lucro líquido do meu Corinthians BMG. Ao assinar o contrato, no ano passado, o clube antecipou R$30 milhões. O BMG também participou da operação para comprar Luan, do Grêmio, no fim do ano passado. Porém, o modelo do negócio e o valor do aporte do banco nunca foram revelados. Sem espaço em seu clube atual, os atletas Michael e Vitinho são especulados no Corinthians, principalmente o Michael, que no início do ano seu nome foi muito ventilado no Corinthians. Como nosso canal tem uma grande responsabilidade em trazer notícias com comprometimento e verdade, eu venho falar, é muito difícil que Vitinho e Michael venham para o Corinthians. Nossa equipe de apuração conversou com pessoas próximas ao Michael, que revelaram que o craque vê com bons olhos jogar no Corinthians. Só que o Flamengo não. Para Michael sair do Flamengo, o Timão irá precisar pagar no mínimo R$35 milhões, que foi o que o Flamengo pagou para comprar o jogador do Goiás, e o Vitinho custou R$40 milhões ao Flamengo, e o clube libera o jogador, no mínimo R$30 milhões. Essa é toda a verdade, por isso eu acho muito difícil ele desses dois jogadores chegarem ao Corinthians. Mesmo com o tempo feio que faz em São Paulo, frio e chuva, Wagner Mancini comandou mais um treino no Corinthians. Ele quer um time com mais velocidade na saída de bola e mais intenso na marcação, já contra o Grêmio no domingo na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Mancini não contou com Ramiro, que ficou no departamento médico tratando o tornozelo. Ele torceu o tornozelo na última rodada e é dúvida para enfrentar o Grêmio. Em compensação, Mancini teve a presença de Otero, de volta das eliminatórias. Ele defendeu a seleção da Venezuela. Olha, uma provável escalação para domingo é a seguinte: Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Marlon e Gil na zaga, Fábio Santos de volta na lateral esquerda. No meio de campo, Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão contra o Galo, e Luan, que passa por uma boa fase. Na frente, Everaldo ou Ramiro, como eu já falei, é dúvida, Otero e o novo xodó da Fiel, Matheus Davó. Essa é a possível e provável formação do Corinthians contra o Grêmio no próximo domingo. O Corinthians que caiu uma posição na tabela de classificação porque o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro. E até amanhã o Corinthians será o 13º na tabela. Ontem era o 11º. Por quê? Porque Vasco e Fortaleza jogam hoje, independentemente do resultado, uma das duas equipes vai ultrapassar o Timão na tabela. O Corinthians que divulgou o balanço financeiro do último trimestre e as notícias não são nada positivas, déficit de R$6 milhões. As dívidas do Corinthians chegam ao patamar de R$900 milhões. Situação financeira preocupante do Corinthians, isso sem contar a dívida da Arena. Gudra Neufert, de São Paulo, para os canais Fox Sports. Meu Deus do céu, hein? Pelo amor de Sócrates, de Rivelino, de Luizinho Pequeno Polegar, meu Deus do céu, de Marcelinho Carioca, de todo mundo. 900 milhões de dívidas sem contar o estádio. Que coisa, hein? E hoje uma notícia, o Quesada cunhou essa frase, a fábrica de notícias ruins, o Jadson entrou na justiça também, né, querendo lá receber alguma coisa que o Corinthians lhe deve. Pois é, essas informações não param e no meio disso tudo, Quesada, o Coringão tem o Grêmio no domingo. 1 milhão. 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 1 mil
E assim, deixa para o outro resolver, e vai deixando para o outro resolver, que vai deixando para o outro, daqui a pouco aquele que foi lá o primeiro, que deixou para os outros resolverem, volta. E aí ele também não resolve, vai deixando para o outro. É o seguinte, são 904, o Zinho ri, né? É só rindo mesmo, viu, Zinho? Tem cada coisa no futebol, depois a gente não sabe por que não dá certo lá dentro, né? São 904 milhões de reais em dívidas, 904 milhões de reais em dívidas, sem contar o estádio. Já trouxe essa informação há mais de ano, hein? Mais 500 do estádio, que é mais ou menos aquilo que o Corinthians acha que vai ter de acordo com a Caixa Econômica Federal. Então, você leva para 1,4 bilhão de reais a dívida corintiana. O estádio paga o estádio. O estádio não tem problema nenhum. Sinceramente, eu não vejo problema no estádio. O problemaço são esses 904 milhões, né? Porque isso daí, o Corinthians vai gerar riqueza para pagar isso? Vai. Mas vai gastar toda a riqueza só para ficar pagando dívida? É isso que dá você gastar mais do que tem, né? É isso, porque essa historinha que o Corinthians não tem dinheiro, não. O Corinthians tem muito dinheiro. É que ele gasta onde não precisa. É na tua casa. Se você gastar mais do que você tem, uma hora vai explodir. Uma hora vai faltar o leitinho da criança. O Corinthians tem que começar a pensar assim. Em relação ao time, eu disse para você, João, que eu queria esperar 10 jogos para avaliar o trabalho do senhor Mancini, do maestro Mancini. Faltam 2. O jogo contra o Grêmio e depois contra o Curitiba. Por enquanto, eu não vi nada de extraordinário que possa dar esperança, fiel torcida, de dias melhores. Mas vamos deixar o Mancini trabalhar, até porque a favor do Mancini, todos esses problemas e os 3 técnicos anteriores que fizeram também esse time jogar nada. É isso. Falou Leandro Quesada e a fiel gosta. Pois não, Zinho? Tá fechado aí, Zinho? Tá fechado. Desculpa. É porque eu tava sorrindo aqui e o Quesada viu. E antes que a fiel fique brava, eu não tô rindo de dívida, de nada não, que isso é triste. O que eu sorri é que você falou assim, fábrica de notícias ruins. E aí, Quesada, domingo tem o Grêmio. É mais uma notícia ruim pro Corinthians, pegar o Grêmio no momento que o Grêmio tá. E a segunda colocação, só o presidente pode me responder. A Forbes anunciou que o Corinthians contrata mais um jogador para o famoso Sub-23, mas eu venho fazer uma reflexão. Em vez do Corinthians gastar dinheiro com 25 contratações para o Sub-23, com esse mesmo dinheiro, dava para contratar um grande craque para o elenco principal. Por isso venho te perguntar se você acabaria com esse Sub-23.